que eu tenho procurado com vocês me dedicar a algumas meditações no Evangelho de Mateus. Já expliquei porquê, desde o começo do ano. Esse é o texto mais completo dos evangelhos, dos evangelistas, quanto a definir com muita clareza o que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse sentido que aqui, sem que a gente tenha a possibilidade de fazer um estudo exaustivo, não é o que caberia aqui, mas olhado aqui e acolá alguns textos desse Evangelho tão precioso. São dias de um avanço impressionante do Evangelho, dos evangélicos no Brasil. Hoje, o jornal o Globo, lá pelo meio do primeiro caderno, traz uma matéria, 2 páginas inteiras, falando justamente sobre isso. No ano de 1980, o número de evangélicos, quer dizer, a proporção de evangélicos no nosso país era de cerca de 6% de toda a população. Hoje, somos 30% da população, um avanço bem grande. E a matéria indica lá, os estudiosos, os estatísticos, pensando que em 2040 os evangélicos serão provavelmente 90 milhões da população brasileira, que certamente, obviamente, vai crescer até lá, mas significando cerca de 40% da população brasileira. E, nesse ponto, os evangélicos vão ultrapassar na demografia brasileira os católicos. E a matéria traz também uma indicação de percentuais das igrejas que compõem esse braço evangélico na população brasileira. Você conhece isso, eu também, nós aqui, mas é uma variedade impressionante de denominações, as maiores, as pentecostais, a Assembleia de Deus, que se instalou no Brasil 2 séculos atrás, e assim uma enorme variedade, que eu não conheci na minha adolescência, na minha mocidade. Havia poucas opções de igrejas evangélicas. Hoje, entretanto, não é assim, é um quadro, é um caleidoscópio, sei lá, é uma figura assim, multicolorida, de muitas versões, algumas que são sem nenhum azedume, mas é apenas uma constatação, são pseudo-evangélicas, são caricaturas mal acabadas do Evangelho de Jesus, e sem que eu pretendo aqui ter a última palavra de modo nenhum. Aliás, nessa estatística apresentada nessa matéria, os presbiterianos somam apenas 2% do total dos evangélicos no país. É um grupo pequeno, talvez cerca de 800 mil pessoas aqui no país. Mas, pela misericórdia do Senhor, nós temos séculos de exame doutrinário profundo, somos uma igreja reformada e, sobretudo, nossa vida se estabelece sobre o fundamento das Escrituras Sagradas. Então, com o nosso coração, outra vez, com a expectativa de que o Espírito Santo, inspirador dessa palavra, nos ilumine no exame de algumas questões aqui que o texto de Mateus nos apresenta, vamos nessa busca de compreender, ainda que a gente não consiga examinar completa e exaustivamente o que seja o Evangelho de Jesus, mas na sua clareza, Cristo aqui, especialmente nesse ponto de Mateus capítulo 11, Jesus trata de algumas questões que podem confundiram os seus discípulos, os discípulos de João, e até mesmo João Batista se sentiu lá pelas tantas duvidoso, com dúvidas. O texto indica assim, Mateus capítulo 11, Cristo pontua alguns elementos que são equívocos, que se deve evitar nessa jornada com Jesus, nossa vida de caminhantes ao lado do Mestre, ao lado do Senhor, procurando viver o Evangelho segundo Jesus Cristo, não segundo uma formulação qualquer, nem mesmo a
a minha visão, a nossa visão, mas a palavra de Deus, o que Cristo nos ensina. É isso que nós vamos procurar ver aqui nessa noite. Mateus capítulo 11, diferentemente do que habitualmente a gente faz, lendo um texto corrido, eu vou pedir que vocês deixem o texto aberto e vai haver projeção aqui do que nós vamos ler. Eu vou ler um texto e indicar que equívoco é esse apontado aqui por Jesus, no qual a gente pode incorrer e do qual a gente pede que o Espírito Santo nos livre, e assim sucessivamente, com alguns comentários e a leitura de texto, na expectativa de que você seja abençoado, ou seja, nós sejamos nessa noite. Bendito o Senhor, rogamos que Tua graça nos assista aqui outra vez, e que Tu, que por Teu Espírito inspiraste essa infalível palavra, também nos ilumine o coração, a alma, os olhos do entendimento, para entendê-la nos termos do que o Espírito a inspirou e fez registrar. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. 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 Pode dizer um amém caprichado. Amém. Só não diga amém se você não concordar com a minha oração, mas se você concordar, pode dizer amém à vontade. Gente amada, o primeiro equívoco que esse texto registra tem a ver com expectativas erradas a respeito do Evangelho de Jesus, de quem seja o próprio Cristo e o que significa viver ao seu lado. Então, o texto de Mateus capítulo 11 indica que esse é um equívoco nem tão incomum assim. O texto diz assim, Mateus capítulo 11, verso 2, quando João Batista ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Muitos comentários aqui em torno desse texto, mas a maior parte dos comentaristas e os melhores indicam o seguinte, João Batista estava sim com dúvida a respeito de Cristo. É impressionante, é surpreendente que João, o Batista, preso, prisioneiro do rei Herodes, estivesse com essa dúvida, mas nessa altura da sua experiência espiritual, da sua caminhada com Jesus, ele se sentiu com essa dúvida. Um pouco mais adiante, o texto diz assim, Jesus, se referindo a João, ele diz no verso 7, então, impartindo eles, os discípulos de João, que foram perguntar a Jesus se Jesus de fato era o Messias, enviados por João mesmo, Jesus lhes diz assim, que saístes a ver no deserto? Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Como se Jesus tivesse dito, qual tem sido a expectativa de vocês, ou qual foi a expectativa de vocês, quando vocês começaram a seguir João? Verso 9, mas para que saístes? Para ver um profeta? Jesus trata aqui de expectativas, que nem sempre são bem formuladas. Pensando nas possibilidades de equívocos que a gente pode trazer no nosso coração, uma primeira delas tem a ver com o que se passava no coração de João. João Batista, preso de Herodes. Ao mesmo tempo, Jesus operando milagres extraordinários. Certamente, é absolutamente certo, que João deve ter pensado consigo, mas o que se passa? O mestre, do lado de fora da prisão, operando de maneira extraordinária, milagrosa, e eu aqui preso. Um equívoco e uma dúvida frequente que pode embaraçar o coração de alguém que se dispõe a caminhar ao lado de Jesus, tem a ver com a expectativa mal formulada
de que essa nossa caminhada haverá de ser uma caminhada sem envolver tempos de sofrimento, de tribulação, de drama, de prisão. Pensem outra vez aqui comigo. João tinha sido preso por sua fidelidade a Deus e por ter feito comentários contrários ao comportamento de Herodes. Tinha sido preso por sua defesa intransigente da ética que ele mesmo propunha como embaixador, preparando o caminho de Jesus. Agora estava lá João, na sua juventude, profeta, preso. Jesus, operando milagrosamente, não operando, entretanto, o milagre mais óbvio que alguém naquelas condições poderia esperar do seu primo, profeta, é que, de maneira milagrosa, João se visse livre. Certamente, havia uma outra expectativa no coração de João. João, na sua pregação, João Batista, anunciou que o juízo de Deus estava próximo. Nas suas pregações, dizia João: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, será cortada. Certamente, João deveria esperar que Deus, por meio do Messias, que ele mesmo havia reconhecido, viesse executar de maneira fulminante e sumária juízo naqueles dias complicados e difíceis que tinham levado João Batista à prisão. No entanto, Jesus se referia a tempos escatológicos ou dispensacionais, distintos da compreensão de João Batista. E ele certamente se confundiu a ponto de mandar alguns emissários, seus discípulos, de João Batista, perguntarem a Jesus: és tu mesmo o Messias? Texto de Lucas, capítulo 24, que traz uma descrição de um momento muito tocante de dois discípulos no caminho de Emaús, depois de Jesus ter sido morto, já ressurreto, não reconhecido ainda por aqueles caminhantes. Jesus se colocou ao lado deles, e vocês certamente que conhecem o texto e lembram que, entre outras coisas, aqueles discípulos, sem saberem que se tratava de Jesus, disseram: mas nós esperávamos que o Messias, que foi morto, viesse a redimir Israel. As expectativas daqueles dois discípulos se tinham frustrado, porque eles não tinham compreendido, afinal de contas, o que significava a redenção por meio do Salvador Jesus. Na cabeça, no coração deles, se trataria de uma redenção política, social, alguma coisa do gênero, a restauração do reino de Israel. Não tinham percebido que o reino de Jesus não era desse mundo. Gente querida e amada, pode acontecer nas melhores famílias, com aqueles que entram na caminhada com Jesus com o coração mais aberto possível, se atrapalharem, se confundirem por conta de expectativas mal estabelecidas, mal formuladas, por exemplo, as que indicariam que uma pressão séria e grave, tempos de doença, de enfermidade, sem uma intervenção milagrosa de Deus, nos termos do clamor justo da sua alma, da nossa igreja, se estabeleça. Algumas ideias que têm que ser combatidas no nosso coração de crentes, no exame do que seja o Evangelho. Uma delas é o que se tem chamado frequentemente de triunfalismo, a versão não evangélica, não bíblica, de que você vai vencer nos termos do reino desse mundo. Não vai haver doença que possa fazer frente a você, não vai haver crise que se estabeleça de maneira definitiva na sua vida, vai haver sempre um caminho, uma rota de escape, nos termos daquilo que nos parece a saída que Deus me haveria de propor, tal como o coração de João Batista deve ter cogitado lá na prisão. Mas que história estranha!
Jesus operando milagrosamente, e foi isso que Jesus fez para indicar que ele era de fato o Messias. Quando aqueles embaixadores de João Batista vieram a ele, Jesus operou de maneira extraordinária. Ele disse: digam para João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Fica imaginando que João Batista deveria esperar, e os cativos como eu são livres, colocados injustamente numa masmorra desse gênero, são libertos. Jesus não completou o texto assim. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Triunfalismo pode fazer muito mal à vida da gente, quando a gente acaba por não compreender que há tempos dispensacionais, e se haverá grandes vitórias a serem colhidas aqui agora, inclusive sobre enfermidades físicas, mas nem todas. Eliseu, profeta, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, operou milagres extraordinários, morreu enfermo. Subversão dos valores do reino. A entrada na rota da caminhada cristã, sem que se entenda, enfim, que Jesus propõe um reino de valores diametralmente opostos aos valores dos reinos cá da terra. Você se lembra que Jesus, dialogando com seus discípulos, quando a mãe de dois deles pediu que lá na eternidade houvesse um lugar preferencial para os seus filhos, Jesus disse: olha, com vocês vai ser diferente. O grande vai ter que servir, o maior é o menor. O que vive e ganha vida é o que a perde em mim. O grão de trigo, em caindo na terra, se não morrer, fica ele só. Cristo mudando e alterando a valoração dos reinos aqui dessa vida, para estabelecer o seu reino, de valores completamente trocados. E frequentemente a gente se confunde, mesmo com algumas teorias evangélicas que indicam que eu sempre vou ser o cabeça e não a cauda. Você já deve ter ouvido esse texto repetido várias vezes. É um texto maravilhoso do Antigo Testamento, promessa gloriosa do Senhor. Mas esse texto frequentemente é tirado do contexto para indicar que você vai ser, nos termos cá desta terra, um extraordinário vencedor. Você nunca vai falir. Michele acabou de contar aqui a experiência de fidelidade acompanhada de falência do seu negócio. Olha, gente, você pode dizer: puxa, mas você está pregando desse jeito, eu queria uma palavra um pouquinho mais para cima. Nesses tempos difíceis, eu preciso harmonizar essas perspectivas do Evangelho de Jesus, que eventualmente parecem contraditórias, mas que têm que ser vistas lado a lado. Diante de uma enfermidade física, nós oramos, e aqui a gente o faz o tempo todo, daqui a pouquinho mesmo a gente vai fazer, crendo que Deus é poderoso para curar, e a intenção da minha alma a orar é que Deus cure aquela por quem estamos a orar. É assim, a Bíblia manda que se faça assim. Ao mesmo tempo, sem qualquer tipo de contradição, sem o triunfalismo tolo e não bíblico, de que nos termos cá dessa terra, eu sempre vou vencer dessa maneira e dessa forma. Esperar que Deus opere conforme o conselho da sua boa, perfeita e agradável vontade. Qual a expectativa certa que tem que nutrir os nossos corações? É possível que alguns de nós nos tenhamos encontrado com Jesus por conta do que a gente pode chamar de efeitos colaterais, de benefícios colaterais maravilhosos, super extraordinários, que o reino de Deus, que a vida com Jesus pode proporcionar, e aliás só ela pode. Mas você precisa mirar no alvo certo,
A minha chamada e a sua chamada, nos termos do Evangelho segundo Jesus Cristo, é para conhecer o próprio Jesus, é para ser achado nele, é para me perder em Jesus, por assim dizer, ser achado por ele, ganhar a Cristo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Paulo, Filipenses capítulo 3, diz exatamente isso. Ele diz: eu tinha tudo, a melhor educação possível, a melhor posição possível naquela sociedade, mas considerei tudo como perda para ganhar a Cristo, para o conhecer, para ser achado nele, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Essa tem que ser a minha expectativa ao me aproximar de Jesus e do seu Evangelho. Os benefícios colaterais vão vir como desdobramento dessa vida bendita que se pode ter só em Jesus. Eu me refiro à cura divina, a bênçãos, como nós vimos aqui, outra vez citando Michele, Deus pondo a sua mão, operando de maneira misericordiosa, atuando na sua família, na vida dos seus negócios, são coisas preciosíssimas, mas são um agregado maravilhoso que não podem ser o foco e a expectativa fundamental do meu coração ao me aproximar de Jesus e do seu Evangelho. O tempo todo, Jesus chamando alguns, e esse texto extraordinário de Mateus capítulo 11 se encerra com um convite muito pessoal de Jesus: venham, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A expectativa tem que ser a de um colóquio, de um encontro com Cristo Ele mesmo. E se você entender numa noite assim, que essa é uma ideia muito difusa, muito mais objetiva, é a busca por coisas que o Evangelho pode proporcionar. Afinal de contas, você vive uma vida com situações na sua família que têm que ser resolvidas, com coisas impossíveis, causas difíceis, com questões jurídicas, legais, com a saúde em jogo. Isso tudo parece eventualmente muito mais objetivo para ser a expectativa, ou para nutrir as nossas expectativas nessa caminhada com Jesus, do encontro seu, meu, com Cristo. Mas essa é a chamada do Evangelho de Jesus. O texto fala de um segundo equívoco, no qual eu posso me ver confuso e envolvido, e do qual o Espírito Santo me precisa livrar, e eu espero que essa reflexão aqui ajude você a se livrar dele. Mateus capítulo 11, verso 16 até o verso 19. Vale a pena depois você ler o capítulo inteiro de Mateus capítulo 11. Gente, é impressionante, Jesus aqui trata de algumas das doutrinas mais cruciais e difíceis do Evangelho. Jesus, em Mateus capítulo 11, fala do dia do juízo, das penas eternas, do inferno, fala da salvação pela graça, da predestinação, da escolha soberana de Deus, assuntos difíceis, tudo no capítulo 11 de Mateus. Nesse ponto de Jesus, Mateus 11, 16 a 19. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos. Eu quero destacar aqui meninos. A confusão na qual eu posso me meter tem a ver com uma infantilidade espiritual que esteja descolada do meu tempo de caminhada com Jesus. O que eu quero dizer com isso é que infantilidade espiritual para quem acabou de nascer de novo é uma situação completamente natural. Mas passando-se algum tempo e você continuando a agir como uma criança, como um menino, como diz Jesus aqui, isso se torna uma doença, uma confusão, um equívoco sério e grave a ser tratado pelo Espírito Santo na sua vida. Diz Jesus: mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes.
Depois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Confusão aqui, o equívoco aqui, que pode me embaraçar o caminho, o percurso na caminhada com Jesus, tem a ver com essa infantilidade fora de época, fora de tempo. Paulo trata da mesma coisa, Efésios capítulo 4, ele diz para que não sejamos mais como meninos, tangidos de um lado e para outro, por qualquer vento de doutrina. O mesmo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele começa o capítulo dizendo, vocês são crianças em Cristo. Gente, qual é a criancice espiritual a que Jesus faz referência aqui? Ele diz, num provérbio, olha, vocês estão agindo o seguinte, como as crianças, que são muito volúveis nos seus gostos. Ora, querem brincar na imagem de Jesus de casamento. E aí, começa a brincadeira de casamento, uma festa. Mas a criança, eu não sei se você tem essa experiência, eu tenho tido. Meu neto, agora eu vou ter que falar um pouquinho dele, eu não sei se ele está aqui. Está aqui, aquele garotão lindo, maravilhoso, está ali? É mesmo? Então, Fabinho, você guarda o Guizinho aí um minutinho, porque eu vou falar dele. É a experiência mais recente que eu tenho tido. Ele gosta, claro, como qualquer criança, de brincar. Mas você já percebeu, será que é só o Guilherme, que não fica muito tempo com o mesmo brinquedo, não? Será que é só lá em casa que acontece assim? Quem aqui tem a experiência de lidar com criança aqui? Muda rápido. Você tem que ser ultra criativo. Ultra criativo. Além do preparo físico, você tem que manter em dia, porque ser avô não é fácil, não. Gente, é assim. Jesus diz, vocês não sabem se querem brincar de casamento ou de funeral. Quando toca a música do funeral, vocês pedem para tocar a música do casamento. Quando toca a música do casamento, vocês querem brincar de enterro. As crianças, as melhores possíveis, reagem assim, mudando o tempo todo de gosto, são muito, tirando meu neto, é claro, frequentemente super autocentradas. Não é assim? Observe o ambiente de crianças. Existe um evangelho que é um evangelho extremamente antropocêntrico. Como esses dias a gente viu aqui com o pastor Vande, numa pregação, um trechozinho apontando o tempo todo para o homem como centro do evangelho. Não é. Toda a palavra do Senhor declara que Cristo é o centro, que Deus preparou todas as coisas para fazê-las convergirem para Jesus, para o louvor da sua própria glória. João Batista, pregando como precursor do Evangelho de Jesus, apontou para Jesus o tempo todo. Ele é quem tem que ser o centro. As crianças querem mudar logo de brincadeira. São voláteis, volúveis. As crianças se deixam impressionar com muita facilidade pela aparência. E aqui está Jesus dizendo, olha, vocês agem como crianças, olhando para João, um asceta, que se vestia de maneira estranha, que vivia no deserto, que comia mel silvestre, e vocês dizem, ele tem demônio. Começaram a dizer que João Batista tinha demônio, porque João Batista começou a denunciar os pecados daquele pessoal, inclusive do rei de plantão, Herodes, falando mal daquela autoridade na lata. E por isso foi parar na prisão. Muito popular, até que começou a confrontar aquele status quo. Depois de Jesus, vem o mestre, o Messias, socializando com publicanos e pecadores, aceitando o convite do convertido publicano Mateus, Levi,
e se entendendo como publicanos e pecadores, participando lá de um jantar, de um almoço, em que havia vinho, certamente, vocês dizem, veio Jesus, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, vocês dizem, eis aí um glutão, amigo de publicanos e pecadores. As crianças se deixam impressionar demais pela aparência. Novamente pensando no meu querido netinho, impressionante como ele gosta de algumas brincadeiras que eu digo, não é possível. Isso acho que foi a vovó que ensinou, fazer uma mágica, assim, você tem vários bichinhos, ele gosta muito de bichinhos, e a mágica consiste em eu engolir o bichinho, claro que eu não vou engolir, eu finjo e boto no bolso da maneira mais ostensiva possível, e ele adora aquela brincadeira, e aquilo você faz, vai sumindo com todos os bichinhos, e aí eu tenho que dar um jeito de engordar, faço um barrigão assim, como se estivesse engolindo. É simples de você entreter. Jesus está dizendo aqui, não sejam desses que se entretêm com a maior facilidade, com as fantasias mais tolas, mais pueris, que cabem na cabeça de uma criança, mas não de vocês que avançam estrada fora com Jesus, já devem ser maduros para julgar a sabedoria pelas suas obras. As crianças são caprichosas. Novamente, desculpe, tirando meu neto. Mas as demais crianças, se você não disciplinar, elas se tornam adoráveis ditadoras. Esses dias, de novo, Fabinho tapa os ouvidinhos do bichinho aí, ele deve dormir lá em casa, não sei o que ele vai dizer para o vovô. Mas ele estava lá em casa e brincamos lá um pouquinho, tudo, fizemos uma bagunça enorme na sala, e ele disse, vovô, eu vou ao banheiro. Tá bom, meu querido, ó. Aí ele disse assim para mim, vejam só, vovô, quando eu voltar, eu quero ver tudo arrumadinho. Eu falei, alguém anda ensinando esse garoto, só que, como os crentes, que acham que alguém os tem que servir, e não o contrário. Eu falei, como assim, Guilherme? No máximo eu vou ajudar você a arrumar essa bagunça aqui. E assim fizemos. Então, a gente vive o risco de nos tornarmos crentes bem caprichosos, extremamente infantis, que vão embora, assim como chegam, por conta de um capricho qualquer, que eventualmente até tem uma razão por detrás de si, objetivo é importante, mas acaba se tornando um capricho à vista do compromisso que você tem que ter com Jesus e com a igreja de Jesus e com os crentes em Jesus. Prometo a vocês, é porque a boca fala do que está cheio o coração, mas então, na hora de ilustrar aqui com a criança, eu tenho que falar do Guilherme, por exemplo, eu tenho dito aqui para vocês, que eu tenho ensinado a ele, procurado nas possibilidades, versículos, oração, como seus pais, como sua casa faz, e como um benefício bastante secundário, ensinar o garoto a ser Flamengo. Isso eu tenho feito, procurado, e a temporada está facilitando, está ótimo, está ajudando um bocado. Um dia, acontece que o pai, garoto maravilhoso, mas tem um defeito seríssimo, é vascaíno, esses dias, tempos atrás, algumas semanas atrás, o Guilherme já tem entendido que o melhor é torcer pelo Flamengo. Ele veio com uma coisa do tipo seguinte, vovô, eu hoje sou Vasco. Eu precisei explicar para ele, olha, Guilherme, a questão é a seguinte, time a gente não troca, é Flamengo para sempre. Você escolhe o melhor e é para você ficar Flamengo sempre. Ele entendeu o ponto. Por que eu estou dizendo isso? Pode dizer o seguinte, isso não tem absolutamente nada a ver com o texto. O comportamento infantil é esse, pode ser aqui, depois muda, como andar com Jesus é uma opção para toda a vida. Isso tem a ver também com alguns compromissos que você tem que assumir com a própria igreja de Cristo, por exemplo, na forma da igreja Betânia.
Você tem trocentas opções de comunidades, muitas saudáveis pela graça de Jesus. Mas se você opta por essa igreja, que bom que você tem optado por estar por aqui, essa tem que ser uma opção firme. Não quero dizer com isso que você não pode mudar lá pelas tantas, mas você não pode ser infantil e menino. Como se fosse possível trocar de camisa, mudar, agora eu sou Flamengo, depois eu sou Vasco, depois eu sou Fluminense, sem qualquer tipo de compromisso. Essa é uma atitude extremamente infantil. Jesus denuncia esse comportamento confuso, equivocado, dizendo: vocês agem como crianças, e em coisas mais profundas e mais sérias, como Paulo alerta, Efésios capítulo 4, não sejam como meninos tocados de um lado para outro por ventos de doutrina. Leia o texto, depois com calma, leia Filipenses capítulo 3, e veja que já naquele tempo, essas múltiplas possibilidades de evangelhos caricaturais já havia. E Paulo lhes diz: não sejam como meninos, com essa atitude típica das crianças, relações afetivas efêmeras, passageiras, na família, no casamento, relações que são fluidas, como a gente tem conversado aqui, com a igreja e o seu ministério, dificuldade para a gente julgar, como Jesus disse, vocês têm que julgar as obras, e não ficar considerando que João se vestia daquele jeito, e Jesus se comportava de maneira diferente, e esse era o ponto essencial da vida de um e de outro. É como se alguém, infantilmente, olhando para Jesus, à mesa com publicanos e pecadores, com vinho, com comida, e dissesse: bom, se Jesus lá estava, eu posso aqui não ter qualquer tipo de controle. Criança não é lúcido bastante para olhar aquela cena e dizer quais são as obras de justiça no comportamento do mestre. Lá estava o Senhor encarnando o Evangelho, Ele mesmo, Deus encarnado, amigo de publicanos e pecadores, mas não para ser como aqueles publicanos e pecadores, mas para salvá-los daquele cativeiro horroroso. Como se alguém, infantilmente, olhando para a vida de João, dissesse: bom, essa é a vida que significa santidade, que eu devo levar, sem compreender que aquela era uma vocação, um estilo de vida próprio e particular de João o Batista. Já falei para vocês aqui que uma das grandes bênçãos desse tempo que a gente vive são os meios de comunicação digital. Eles abrem uma janela assim para um mundo de informação, de compartilhamento de tanta coisa boa, mas como acontece frequentemente nessas situações, há muita janela para o céu, mas a janela também para o inferno, e você tem que aprender a discernir o que serve, o que não serve, e ser super criterioso nesse sentido. Quando éramos 6% da população brasileira, eu era jovem aqui, tornando a dizer para vocês nessa igreja, as opções eram tão reduzidas, tão restritas, que nesse sentido era muito mais fácil termos uma igreja um pouco mais homogênea do ponto de vista da sua visão doutrinária. Hoje não, porque somos muito mais plurais, e o pastoreio digital é muito mais forte, eventualmente, do que esse pastoreio físico aqui, que você tem regularmente no ambiente da sua igreja Betânia. Então, por isso, você precisa ser o tempo todo extremamente criterioso.
Já falei para vocês aqui, vou falar outra vez. Se você não cuidar, se você agir como criança, você vai fazer como a gente às vezes faz quando está com muita fome num restaurante, aquilo. Você tem o apeso, você tem aquele cardápio muito misturado. Você já viu como há pessoas que fazem prato, especialmente os mais jovens, né? Esfomeados, fase de crescimento, juntam as comidas mais immiscíveis possíveis. Mistura feijoada com peixe, com bacalhau, com tudo, faz aquele prato. Coisas que cada uma de per si seriam boas, poderia até fazer bem. Mas a mistura é altamente indigesta. Assim, alguns, nesse tempo, têm que ser alertados, alerta para o meu coração, para o seu, para a Igreja Betânia, no sentido de que você seja super consciencioso na hora de fazer o seu pratinho digital, para você não misturar elementos que não vão combinar. Eventualmente são elementos bons, vistos isoladamente, mas o combo, a mistura, acaba fazendo um prato que não vai fazer bem para o seu estômago, para a sua vida e para o seu coração. Jesus fala de um outro equívoco que pode envolver a nossa vida. Mateus capítulo 11, verso 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Aqui a questão, o problema, o equívoco, a confusão é de um evangelho que trata do poder dos milagres sem a cruz e sem o arrependimento. Milagres que não conduzem ao arrependimento, o evangelho de milagres sem arrependimento, sem conversão da vida, sem quebrantamento, sem humilhação, sem choro, batendo nos peitos pelo próprio pecado, sem que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, é confusão. Na certa, diz Jesus, verso 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, e aqui Jesus é firme para falar de algumas doutrinas extremamente impopulares, no dia do juízo, haverá um dia de juízo. João Batista certamente esperava que acontecesse naqueles seus dias. Não, mas diz Jesus, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, onde possivelmente Jesus certamente passou a maior parte do seu ministério e operou tantos milagres, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Tantos milagres você abrigou e hospedou, descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Gente amada, espero que a gente viva temporadas extraordinárias de muitos milagres, de grandes milagres, de operações extraordinárias de Deus na nossa vida, no nosso meio. É isso que a gente espera. Mas nada disso vai servir se não levar a sua vida, a minha vida, a nossa vida ao arrependimento, à conversão genuína, à humilhação, ao quebrantamento diante de Deus. Os milagres que o próprio Jesus operava eram sinais daquele tempo do Redentor, do Salvador, a autenticação da sua própria palavra, assim como aconteceu no ministério dos apóstolos. Por isso que Jesus diz, a tragédia é que os milagres aconteceram na minha própria cidade, em Cafarnaum, e vocês não foram capazes de se arrepender. Então lhes diz Jesus, arrependam-se, porque vai haver um dia de juízo. Arrependam-se, porque o inferno é uma realidade.
Arrependam-se, porque vai haver um tempo de julgamento, e a hora do arrependimento é essa. E o arrependimento é causa essencial para a operação de Deus na forma de milagres e maravilhas e avivamento, que a gente tanto espera aconteça aqui na nossa querida Betânia. Você deve se lembrar de um texto que a gente cita tantas vezes, sobretudo nas nossas reuniões de oração. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se quebrantar, orar e me buscar, então Deus promete abrir as janelas dos céus e operar de maneira majestosa e milagrosa. É uma grande, profunda chamada, sobretudo, ao arrependimento. Atos capítulo 2, verso 38. Você se lembra do texto? Maravilhoso. Grandes coisas Deus operando ali, e Pedro prega um sermão de muito impacto, duro, aqueles circunstantes ali em Jerusalém, milhares de pessoas, fala da morte de Jesus, fala da necessidade de mudança de vida, e o texto diz, ouvindo a Pedro, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram, que faremos? Resposta de Pedro, verso 38 do capítulo 2 de Atos. Arrependei-vos. Cada um precisa se arrepender. Sejam batizados em nome de Jesus. Vão receber então o Espírito Santo e o poder de Deus. O poder da ressurreição manifestou-se depois da cruz, depois da crucificação. E a tragédia é que frequentemente a gente se confunde, ou podemos nos confundir, à espera do poder da ressurreição, sem experiência da cruz. Mateus capítulo 11. Um quarto equívoco, e aqui eu encerro para nós orarmos. Jesus fala da escandalosa pregação da salvação pela graça. Verso 25 de Mateus 11. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O que Jesus está dizendo aqui, que a minha e a sua salvação, a nossa chamada para andarmos com Jesus, partiu do coração de Deus, do agrado do seu próprio coração, do seu exclusivo desígnio e vontade. Essa é a mensagem da salvação. A salvação é pela graça e pela graça somente. O Senhor decidiu buscar você, salvar você. Fez em Jesus uma obra completa, que se esgotou na cruz do Calvário e na ressurreição. Nada mais cabe a você e a mim fazer, senão arrependimento e fé em Jesus, de toda a graça e de todo o poder. E um equívoco no qual a gente se mete o tempo todo tem a ver justamente com essa questão do meu esforço pessoal e da graça. Pouco antes, Mateus capítulo 11, comentando sobre o ministério de João, Jesus disse, no verso 12, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço. Salvação pela graça não impõe esforço, mas aos salvos é imposto ou é demandado um esforço para que você cresça em Jesus, se santifique nele, pela mesma graça da salvação, e prove, experimente das delícias e do poder inerentes ao reino dos céus, no qual você foi inserido por uma decisão soberana de Jesus, do Pai, de Deus Todo-Poderoso. Graça salvadora. E os esforços que tem que acompanhar os salvos pela graça salvadora. A gente se atrapalha o tempo todo com essa questão
essa doutrina é super escandalosa, mas ela tem que eliminar da minha vida por completo a culpa. Se você foi salvo pela graça, alcançado pela graça de Jesus, você viu comigo, capítulo 11, verso 27, fim do verso 27, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Para conhecer Jesus, para conhecer o Pai, só por meio da revelação de Jesus. É uma decisão de Jesus. O caminho no qual você vai seguir é aberto por Jesus, não é por você. Essa é a graça que tem que produzir no meu coração, em primeiro lugar, quebrantamento profundo. Paulo, discorrendo sobre esse assunto, falando sobre duas perspectivas que aparentemente são inconciliáveis, na carta aos Romanos, ele termina o capítulo 11 dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quebrantado diante da excelência da sabedoria de Deus. Que maravilha! Fui salvo pela graça, fui escolhido para andar com Jesus. Isso tem que produzir no meu coração o tempo todo uma atitude quebrantada diante de Deus, diante da vida, diante dos meus irmãos, diante dos que andam perdidos sem Jesus, mas ao mesmo tempo um profundo descanso. Aqui nessa igreja querida Betânia, afirmamos que a salvação é um dom de Deus irrevogável e você não vai perdê-la. Está salvo em Jesus, segunda-feira de manhã, vai acordar, espero que não seja assim, mas eventualmente mal-humorado, chutando cachorro, gatinho, você não deveria fazer isso nunca. Você não vai perder a salvação se você está salvo mesmo. Romanos capítulo 8, diz Paulo: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Leia o texto de Romanos capítulo 8. As situações os maiores poderes desta vida e para além dessa vida, nem principados, nem potestades, nem angústia, nem tribulação, nem a vida, nem a morte, nada nos poderá separar do amor de Deus. A salvação pela graça. Ler esse texto e dizer: Senhor, o Senhor me colocou. Você pode ter a cultura que for aqui, Jesus não está falando de gente inculta ou muito culta. Os pequeninos não são os iletrados, não são os pobres no sentido físico do termo, podem até ser, mas Jesus se refere à atitude da alma e do coração. A esses o Evangelho é revelado, é Jesus revelando o caminho na direção do Pai, por força exclusiva do seu arbítrio, da sua decisão e da sua vontade, força da sua graça, coração que descansa nele. Vida dura, como vimos aqui tantas vezes, difícil, curta, incerta, mas eu estou garantido na presença do meu grande Deus, por força do seu poder e da sua graça. Salvação pela graça não pode jamais me empurrar na direção do pecado, é o argumento de Paulo, Romanos capítulo 6, verso 1. Se assim pela graça raciocina ele com seus interlocutores da igreja de Roma, se é graça, vamos pecar mais para que a graça se torne mais abundante? Ele diz: de jeito nenhum, isso é impossível, porque morremos com Cristo, por conta justamente da sua graça, que vai me fazer crescer na direção da santidade e na glória de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, verso 15 desse texto que acabamos de ler. Equívocos dos quais o Espírito Santo precisa nos livrar. Quais são as nossas expectativas quando entramos nesse lugar, quando andamos com Jesus, quando lemos a palavra, quando oramos? Quais são as minhas expectativas? E se elas forem frustradas, essas dos benefícios colaterais do Evangelho, do tipo emprego, que você precisa, ajuste em família, saúde, tantos outros elementos pelos quais frequentemente a gente ora, e às vezes o céu parece de chumbo, não se abrir.
Como fica o meu coração? Se você tem em Jesus a expectativa fundamental da sua marcha cristã, você vai permanecer firme, como Abacuque. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Amém. Aleluia. Infantilidade espiritual permanente. Mente infantil cabe numa criança, mas não em mim, em você, tendo decorrido um tempo de caminhada com Jesus. Efemeridade das nossas relações pessoais com o próprio Mestre, os caprichos cristãos, o gosto, o engano pelas coisas periféricas, dificuldade de analisar o caráter e nos trairmos pelas aparências e tantas situações típicas das crianças precisam ser banidas da nossa vida pelo Espírito de Jesus. Milagres a gente espera que aconteçam sobejamente entre nós, mas eles acontecendo precisam nos levar a um coração arrependido, quebrantado, posto no altar do Senhor o tempo todo. E, ao mesmo tempo, onde houver quebrantamento, vida colocada no altar do Senhor, súplica, como a do publicano, pecador, batendo nos peitos, tem misericórdia de mim, pecador, certamente haverá milagres à mão cheia, é a promessa de Deus. Esforço pessoal sem a graça salvadora é um grande equívoco que gera tanta confusão na nossa vida. Hoje, nosso querido seminarista Lucas, aqui pela manhã, falou desse assunto também. Meus queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos um minutinho. Irmãs,